Bom dia, boa tarde, boa noite para você, não sei que hora você está me assistindo. Olha só, essa aula de hoje, ela é um resumão de lançamento oblíquo. Então, se você ainda não estudou isso, se você ainda não assistiu aula sobre isso, não venha nessa aula ainda, tá? Tem aula completa aqui também sobre lançamento oblíquo. Primeiro estuda ele direitinho, passo a passo. Depois você vem pra cá, porque aqui é só um resumão, um express rapidão, pra gente relembrar quais são as principais características desse lançamento e você poder refrescar a sua memória se você já estudou isso daqui, certo? Agora sim, bora lá. Olha só, lançamento oblíquo é o nosso lançamento que faz um formato de arco, certo? Para esse lançamento existir, quer dizer que a minha velocidade de início desse lançamento é uma velocidade inicial que faz um ângulo com a horizontal, que eu estou chamando aqui de θ. Essa velocidade inicial, por ela estar na diagonal, então ela tem componentes na vertical e na horizontal. Essas componentes a gente costuma dar o nome de V0y e de Vx, fazendo alusão ao plano cartesiano, certo? Isso aqui você viu em decomposição vetorial. Se eu tenho um vetor na diagonal, quer dizer que ele pode ser descrito como as componentes vertical dele e a componente horizontal dele. Qual é a grande questão desse lançamento? As minhas componentes vertical e horizontal, uma vez eu calculando elas, eu não preciso calcular de novo. Como é que eu calculo essas aqui? Meu v de x, que é a minha componente horizontal, ela é o valor da minha velocidade inicial, 10, 20, 100, 200, vezes o cosseno desse ângulo aqui do lançamento. O meu V0y, gente, essa é a início, tá? É a velocidade de início na vertical. A velocidade vertical, lembra que ela é influenciada pela gravidade? Se ela é influenciada pela gravidade, ela vai alterar ao longo do lançamento. Então, a minha velocidade vertical de início, ela também não altera. Uma vez calculada, é só esse valor. Ela é minha velocidade inicial vezes o seno desse ângulo de lançamento. Calculei isso, não mexo mais. Aqui eu preciso lembrar que no topo do meu lançamento, na minha altura máxima do meu lançamento, essa componente vertical, o meu VY, ele é 0. Isso é uma informação super importante. A gente usa muito ela nas questões. A altura máxima vertical, essa componente vertical que se altera ao longo do lançamento, ela equivale a 0. Sim, você precisa lembrar disso. E a minha velocidade completa, né? A minha velocidade ao longo do lançamento, quando eu chego nesse ponto, o meu V, a minha velocidade inteira, porque a velocidade é a soma do quê? Da minha componente vertical com a minha componente horizontal. Então, o meu V completo, ele vai ser igual à minha componente horizontal, que é o V de x. Isso aonde? Aqui na minha altura máxima. Quando eu chego na altura máxima, quer dizer que eu percorri metade do meu lançamento. Então, meu tempo de subida, ele é metade do meu tempo do lançamento completo. Lembra que lançamento, ele é um movimento simétrico? O tempo que eu levo para subir, eu levo para descer. Então, quando eu chego na minha altura máxima, que a minha velocidade da vertical, a componente vertical, ela é 0. Eu tenho a minha velocidade completa igual à minha componente horizontal, que é o V de x. O V de x, ele não se altera ao longo do lançamento, ele é o mesmo para todo sempre, amém? E aqui eu tenho metade do meu tempo. Se eu demorei 2 segundos para subir, quer dizer que eu vou demorar 2 segundos para descer. Então, o tempo completo do lançamento seria 4 segundos. Fez sentido até aqui? Então, olha só. Calculei minhas componentes iniciais, são essas aqui. O meu VY ao longo do lançamento não é o inicial, tá, gente? O inicial você calculou, ele é um só. Ele faz parte das nossas equações. Calculou seus componentes
do início, o Vx é o mesmo durante todo o lançamento, porque essa componente horizontal, ela não tem influência da gravidade, ela não tem influência de aceleração. Ela ocorre pela inércia do movimento. Quem altera é a minha componente vertical. Então, na horizontal, eu tenho um movimento uniforme, só tem uma única equação do movimento uniforme, que é a função horária dos espaços. Aqui, tá vendo que eu coloquei para vocês duas equações? Na verdade, é a mesma. Por que eu coloquei aqui sem esse S0 de x? A gente costuma adotar que aqui, para eu calcular o alcance, então o meu início é um 0 metros, 0 centímetros, depende, né, 0 quilômetros. E aqui vai ser o tamanho que eu quero, porque lembra que essa horizontal aqui é alcance, isso daqui é alcance na minha horizontal, isso daqui é minha altura, certo? Alcance horizontal, altura vertical. Quando eu trabalho na horizontal, eu estou falando de alcance. Alcance do meu lançamento é dado por essa equação. Então, o início dele, eu vou lá e considero como 0. Então, me sobe isso daqui. Componente horizontal vezes o tempo do lançamento. Esse tempo aqui vai depender do que você quer calcular. Se você quer calcular só até a metade do lançamento, isso aqui é o próprio tempo de subida, concorda? Subi, cheguei aqui, isso aqui é a metade do meu lançamento. Então, eu sei que a outra metade vai ser igual. Se eu calculei 4 metros aqui, quer dizer que esse outro lado é 4 metros. Porque o meu lançamento é o quê? Simétrico. Então, ao total seriam 8 metros de lançamento. Calculou o tempo de subida, você sabe que o tempo completo é o quê? O dobro do seu tempo de subida. Sim? Então, você fala assim, demorei 2 segundos para subir, então 2 segundos para descer, 4 segundos o meu lançamento completo. Multiplica pela sua velocidade inicial, pelo seu V de x, perdão, pela sua componente horizontal, você tem o alcance completo do lançamento. Beleza? Aqui, quando eu quero as minhas alturas são dadas pela função horária dos espaços do movimento uniformemente variado. Porque no lançamento, quando eu estou na vertical, eu tenho influência da gravidade. Se eu tenho influência da gravidade, gravidade é uma aceleração, ela mexe na minha velocidade, porque a aceleração é variação de velocidade dentro do tempo. Então, quem varia a velocidade é a aceleração. Aqui, para subir, eu reduzo a minha velocidade, porque ela vai zerar, lembrou? E depois vai começar a descer e eu vou aumentar ela novamente. Aqui, a gente costuma adotar que o nosso referencial para cima é positivo. Como a gravidade ela é direcionada na vertical para baixo, então nas nossas equações ela vai aparecer com um sinal de negativo. Isso daqui é só uma convenção escolhida, porque é mais fácil na hora de calcular. Quando eu quero a vertical, eu vou usar, se eu quero altura, esse SY nada mais é do que os meus espaços percorridos na vertical. Então, você está falando o quê? De altura. Sua altura em algum ponto do lançamento é igual à altura que iniciou o lançamento. Costuma o lançamento iniciar no solo. Então, isso daqui geralmente é 0, tá? Mas eu permaneço aqui porque tem questão que já sai de alguma altura. Então, cuidado com isso. Mas, minha velocidade inicial em Y na vertical, que é essa daqui, tá? Vezes o tempo, menos a gravidade dividido por 2, porque isso aqui é a nossa aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Lembra que isso aqui é função horária dos espaços, não é nenhuma equação diferente na sua vida, é movimento uniformemente variado. Função horária da velocidade, eu tenho velocidade em algum ponto do lançamento. Essa velocidade aqui não é a inicial é essa, é dessa componente aqui, tá? É como eu iniciei o lançamento. Porque olha só, essa velocidade em pontos do meu lançamento, ela vai depender de quem? Da inicial, que você calculou bem aqui, você não mexe no valor dela. Essa daqui muda de valor, essa daqui não. Menos a gravidade, porque o nosso referencial para cima, que é positivo, então a gravidade está negativa, vezes o tempo. Quando eu quero, por exemplo, tempo de subida, que eu cheguei na altura máxima, você vai usar essa equação aqui, porque eu sei que a minha velocidade é 0, você calculou sua velocidade inicial da vertical, você tem gravidade, você acha o tempo.
Por isso que essa informação da velocidade vertical zerar na altura máxima é tão importante. E você tem Torricelli. Minha velocidade em algum ponto ao quadrado é igual à velocidade inicial vertical, que é essa daqui, ao quadrado, menos, esse menos vem por conta da minha aceleração, que está negativa, que é a gravidade, menos 2 vezes gravidade, vezes o meu espaço percorrido na vertical. Quando eles pedirem em questão a altura máxima e você não tem o tempo de subida, geralmente Torricelli vai te ajudar. Pediu a altura máxima e você não tem o tempo, lembra logo de Torricelli. Porque você sabe que essa velocidade no ponto máximo é o quê? 0. Essa daqui você calculou, porque você tem velocidade inicial e você tem o seno do ângulo. E você tem a gravidade, então você acha a altura máxima rapidinho com Torricelli, tá? Costuma ser assim, quando eu tenho, pedindo na questão a altura máxima, Torricelli já vai ser a sua melhor opção, certo? Raras vezes não será. Agora, se ele pedir o tempo de subida, aí você já vai usar provavelmente essa daqui, aí você vai poder usar tanto essa quanto essa para achar a altura máxima. Alcance você só consegue achar com essa daqui, porque o alcance, gente, é minha horizontal, a altura vertical. Se eu estou na horizontal, movimento uniforme, minha velocidade é constante, eu não tenho aceleração. Se eu estou na vertical, movimento uniformemente variado, eu tenho aceleração, e essa aceleração é a minha aceleração da gravidade, porque eu estou trabalhando com lançamento oblíquo. Fechou? Galera, aqui foi Resumo Express, é para quem já viu isso, para quem já viu lançamento oblíquo. Então, se você ainda não viu, não era para você estar nessa aula aqui, tá? Espero que tenha ajudado, tenha sido de bom proveito. Esse canal, ele é um nenenzinho, ele tá nascendo agora. Então, espero conseguir ajudar. Se você quiser deixar alguma sugestão, algum desabafo, alguma dúvida aqui nos comentários, fica à vontade. E se você é meu aluno, eu espero que você esteja rezando pela minha alma todos os dias. Não pode mais falar mal da professora, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.